E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock AW582-1AF. Antes de começar a falar sobre o relógio aqui, galera, eu vou passar primeiro as dimensões e o peso desse relógio, tá bom? Primeiro aqui o peso. Ele pesa aí apenas 53,3 gramas. Agora eu vou passar aqui as medidas da caixa. Primeiro o diâmetro de caixa do relógio. 47,3 milímetros. Agora o comprimento, né, que é a distância entre pinos. 39 milímetros. E agora a espessura do relógio, 14,9 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso, galera, para que vocês tenham noção de tamanho dele no pulso, tá? Ele é um relógio aí, eu diria que mediano. É um relógio extremamente confortável para o tamanho que ele tem, ainda mais se você gosta de usar relógio apertado assim como eu. Então ele não incomoda, é extremamente leve assim para uso diário, né? Então é bem confortável mesmo o relógio. Eu acho legal esse design aqui dele de pizza dele, né? Redondão assim. Achei bem legal, bem interessante esse modelo de G-Shock aqui. Esse relógio aqui, galera, ele tem o mostrador em cristal mineral, o bezel dele é em borracha, a pulseira é em borracha, o passador dele também é em borracha, a fivela em aço inoxidável, o fundo do relógio é em aço parafusado e vem alguns detalhes técnicos aqui, como o número do módulo, a referência, especificando que o relógio é resistente à água a 200 metros, país de fabricação, que nesse caso aqui foi a Tailândia, o logotipo e falando que a estrutura do relógio é capaz de absorver impactos, né? Absorver choque no caso aqui. Uma coisa que eu sempre gosto nos relógios é esse limitador aqui, ó, que é no caso essas duas partes aqui, ó. Ela impede que você feche o relógio por completo e assim não estrangula, não fica extremamente apertado ao ponto de machucar. Esse relógio ele tem 4 botões, sendo todos eles em resina, tá? O bezel dele é substituível, 4 parafusos aqui, padrão do G-Shock, da maioria deles pelo menos. Galera, agora eu vou falar das funções que esse relógio tem e mostrar para vocês como que faz o ajuste delas. Aqui o relógio está no modo hora. Para você poder fazer o ajuste da hora, você vai pressionar e segurar aqui, ó, o superior esquerdo do relógio. Ele vai emitir um bip e vai entrar no modo de ajuste. Agora aqui está piscando o segundo, você pressiona inferior esquerdo, que você vai mudar. Tá vendo que apareceu aqui embaixo piscando, ó, DST. É o horário de verão. Você pode pressionar aqui, ó, o botão inferior ou o superior direito do relógio para fazer o ajuste dessa função. No caso aqui está desligado, você pode apertar, você liga o horário de verão. Vou deixar desligado. Próxima função é o fuso. Antes de começar a fazer o ajuste de hora, você tem que configurar o fuso ao qual você se encontra. No meu caso, eu estou no Rio de Janeiro e o relógio também já está setado aqui para o Rio de Janeiro, que eu já tinha feito anteriormente. Mas caso você queira mudar, é aqui, ó, você vai pressionar o botão inferior direito ou superior direito do relógio para mudar, até você achar um fuso que se enquadre melhor à localidade onde você se encontra. Caso você não encontre um fuso que se adeque melhor para você, no final do manual do relógio vai ter uma tabela com todos os fusos que você vai poder estar usando para poder fazer essa configuração aqui, beleza? Próxima função aqui é o ajuste, né, efetivo da hora. Funciona da mesma forma. Botão inferior ou botão superior direito para você poder fazer a mudança do numeral que está piscando aqui.
Inferior esquerdo você muda, agora está no minuto. Mesma coisa, superior ou inferior direito você faz a mudança. Se você manter pressionado, você vai avançar rápido esse numeral que está piscando. Aqui é o modo de 12 ou 24 horas. Ó, você pressionando o botão inferior direito você consegue fazer essa mudança. Aqui é o calendário, né, começando pelo ano. Você configura aqui, ó, inferior direito ou superior direito para fazer essa mudança do calendário aqui. Aqui na frente é o mês, superior ou inferior direito para mudar. Apertando novamente, agora você foi para o dia do mês. Mesma coisa, superior ou inferior direito para fazer a mudança. Isso aqui, LT, significa Light Time. Quando o balão está grande, significa que o relógio vai ficar aceso por 3 segundos, o tempo de iluminação. Quando o balão está pequeno, significa que ele vai ficar 1 segundo com a luz do relógio acesa. Eu vou deixar 3 segundos. Próxima função aqui, ele vai voltar lá para o início, que é o ajuste de hora. Quando você voltar para essa tela aqui, indica que o ajuste de hora e data, né, calendário, já está todo concluído. Então você pressiona o superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Próxima função aqui é o fuso, né? Você pode navegar aí entre diversos fusos diferentes. Nesse relógio aqui, se eu não me engano, ele tem 27 fusos diferentes para você poder fazer a consulta. Contagem regressiva, você pode fazer a alteração aqui, ó, pressiona o superior esquerdo, vai começar a piscar. Aí agora você pressiona o inferior direito ou o superior direito para você poder fazer essa mudança. Pressiona aqui, ó, o inferior esquerdo, aí agora você mudou para o tipo de contagem regressiva. Esse relógio ele tem 2 tipos, modo automático e o modo inicia e para. Aqui, quando está essa seta, é o modo inicia e para. Quer dizer o quê? Ele vai iniciar a contagem regressiva, quando chegar a contagem que você predeterminou, ele vai emitir um som e vai parar a contagem. Quando você bota nesse símbolo aqui, ó, de infinito, quer dizer que quando ele alcançar a marcação que você botou, ele vai reiniciar a contagem novamente e assim ele fica eternamente até que você desative a função. Aqui é o som que o relógio vai emitir quando ele alcançar essa marcação que você botou. No caso aqui, nós ainda estamos dentro da contagem regressiva. Você pode deixar ativo ou não pressionando o botão inferior direito do relógio. Pressionando novamente, ele vai voltar lá para a tela inicial para você fazer o ajuste, né, que você tinha iniciado. Feito isso, quando ele voltar para essa tela aqui, é só você pressionar, ó, o superior esquerdo que ele vai parar de piscar. Próxima função, cronômetro. O inferior direito vai iniciar a contagem, o mesmo botão vai parar a contagem e o botão superior esquerdo reseta a contagem regressiva, o cronômetro. Aqui é o alarme, galera. O relógio ele possui aí 5 alarmes, tá? Sendo um deles é soneca, mais o bip de hora. Para você ativar o bip de hora, você vai pressionar aqui, ó, superior esquerdo. Reparem que apareceu on, ligado ou desligado, superior esquerdo. E aqui, ó, na cruzinha fica um preto, acende um tijolinho aqui para indicar visualmente, quando você não estiver na tela de alarme, que o alarme do relógio, o bip de hora, está ativo. Eu gosto de deixar o bip de hora ativo. O alarme vai funcionar igualmente. Igualmente você fez na hora. Para você ativar o alarme, é só você pressionar aqui, ó, superior direito, você ativou. Repare que agora está on. Se você já tivesse programado o alarme, você já teria ligado ele aqui. Para desativar, pressione o mesmo botão, agora vai aparecer off. Para você fazer o ajuste desse alarme, você vai pressionar e segurar. Repare que começou a piscar. Agora você pressiona o inferior ou superior direito
para fazer a mudança do numeral que está piscando. Isso vale para um minuto também, ó. Inferior, superior direito do relógio para iniciar essa configuração aqui. Feito o ajuste, você pressiona o superior esquerdo que ele vai parar de piscar. Aqui o alarme do relógio, galera, eu gosto de deixar desativado. Eu só deixo ativo o bip de hora mesmo, de hora em hora. Próxima função, H7. Essa função aqui, galera, é para você fazer a sincronização dos ponteiros do relógio. No caso, você bota aqui nessa função H7, pressiona o botão superior esquerdo e segura. Repare que ele agora está mostrando a palavra H7 sumiu e agora está indicando a hora local. Com essa hora local em vista, você vai fazer o ajuste do ponteiro, da parte aqui analógica, de acordo com o que você está vendo aqui no digital. Para fazer isso, você vai pressionar o inferior direito aqui do relógio, tá? Ou superior direito para poder fazer esse ajuste. Lembrando que você pode apertar e segurar para poder o ponteiro avançar rápido. Terminando de fazer esse ajuste aqui no analógico, você vai pressionar o superior esquerdo, ele vai parar de piscar. Próximo aqui, ele vai voltar lá para a hora inicial, indicando que você já fez todos os ajustes no relógio. Esse relógio aqui, galera, ele possui luz, é esse botão aqui, ó, o botão superior direito. Eu vou pressionar aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que o relógio tem. Mas primeiro eu vou apagar a luz do cenário aqui. Tá aí, galera, a iluminação dele é isso, tá? É típica do GA100, GA110, ele tem um LED ali na altura das 6 horas. A câmera não está conseguindo focar corretamente, né? Porque está muito escuro e o ponto de referência que ela tem é muito pequeno. O que eu vou fazer? Na edição eu vou tentar dar uma melhorada nessa imagem aqui, para que vocês tenham noção do que eu estou vendo, porque você olhando ao vivo não é tão ruim assim, galera. Ao vivo você até que consegue enxergar a hora dos ponteiros ali de uma forma bem satisfatória, tá? Agora aqui na câmera ela não está realmente ajudando muito não. Galera, então foi isso, tá? O vídeo é esse aí. Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve no canal, deixa um like, porque todo e qualquer tipo de interação que você fizer aqui no canal ajuda demais no crescimento dele aqui dentro da plataforma. Caso você tenha interesse nesse relógio aqui, eu vou deixar o link na descrição para que você possa efetuar a compra na loja onde ele é vendido. Aqui, ó, deve ter aparecido ao longo do vídeo um código QR que é para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse, tá? Caso você esteja vendo pelo celular, tablet, enfim, você pode clicar aqui na descrição que eu vou deixar o link do grupo também aí na descrição, juntamente com vários outros links importantes para você conferir caso você tenha interesse também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu! Fui!